Tudo bem, pessoal? Estamos de volta a mais uma edição do podcast Condomínio em Dia, o programa que está trazendo informação e, obviamente, conhecimento para que vocês deslanchem, façam um trabalho excelente no condomínio de vocês. Hoje, com o tema de engenharia, estou com dois profissionais da área, o Paulo Timbó, da Timbó Engenharia, e o Ulisses Dourado, da Empreiteira Fortaleza. Ambos vão responder uma série de perguntas que a gente coletou de alguns dos síndicos aí do mercado e outras que a gente trouxe por curiosidade, para a gente navegar sobre os assuntos que a gente vai trazer aqui hoje. E eu já vou conversando aqui, trazendo algumas perguntas. Vou começar com o Paulo Timbó e perguntar para ele aqui, Paulo, conta aqui para a gente, né, os serviços de engenharia, preocupação com a estrutura, está cada vez mais em evidência, né? A gente está vendo a importância de estar com a engenharia em dia, mas sempre tem umas dúvidas e a gente quer deixar o nosso público simples aí bem mais informados. Queria que você contasse para a gente quais são os principais tipos de serviço de engenharia que um condomínio pode precisar, um condomínio necessita. Conta aí para a gente a relação que você está acostumado a trabalhar. Vamos lá, Thiago. Seguinte, em números, tá? O que a gente percebe nos últimos anos? A nossa cidade está ganhando mais vida, está envelhecendo, e as edificações também. O que ocorre com isso? Vem a necessidade de manutenção. Tá? Quer queira ou não, o modo operacional de se aplicar revestimento na fachada de 25 anos atrás, 30 anos atrás, não é o mesmo de hoje. O material que se usava naquela época não é o mesmo de hoje. Isso daí a engenharia evoluiu muito. E de hoje, se eu estiver enganado, me corrija, amigos. A gente hoje consegue ver erros que naquela época não eram erros. Tá? Estou falando de fachada, estou falando de recuperação, de estrutura, recuperar a estrutura. Por exemplo, fachada. A gente vê muitos placamentos, a gente vê a cerâmica quando cai, está lisinha, limpinha. Concorda? Concordo. Hoje a gente enxerga como erro. Justamente não. A gente vê peças de concreto, seja pilar, uma laje, um cobrimento de meio centímetro a 1 centímetro. Um projeto dizia 1, mas o mestre de obra na época fazia por meio. Isso é notório. Tá? E hoje, a gente atualizando a norma, é entre 3 e 5 centímetros. Então, isso daí aparece. Não é que um motivo específico, não. É a idade. A idade chegou, é difícil da edificação. Então, tem que ser feito esse serviço. O que tem de prédio hoje, nós estamos num momento crucial. Em que sentido? As fachadas a partir de muitos de 15, 20 anos necessitam de reparo, revitalização. Tá? É inevitável. Basta andar na cidade, levando a vista que você vê as edificações. Tá? Muito teste de percussão sendo feito e tem que fazer a recuperação no tempo onde é inevitável. Recuperação estrutural é outro ponto também muito importante, talvez mais importante do que recuperar uma fachada. Tá? Talvez mais. O problema é o grande negócio é que a fachada é mais visível, mais notório, e o pessoal gosta de ver o seu prédio, edifício com a roupa nova, bonita, eu digo dos externos. Mas recuperação estrutural, problemas em caixa d'água, não deixa de ser reparação estrutural, impermeabilização. O pessoal pensa que porque fez a manta lá em cima na coberta, Tá tudo é pro resto da vida. É pro resto da vida. Gente, não é assim. Não é. Então, eu tive no edifício, me chamaram, as carreiras chamaram assim, e resumindo, reclamando que o fundo da caixa d'água estava aparecendo, a ferra estava exposta. Deixa eu ver esse ponto que você tem aqui. Tá, resumindo, construtor Estrela, projeto de 1980, então ele já tem os seus 42 anos. Sim. Em construção. Manutenção. Zero manutenção. Perguntei quantas vezes fizeram serviço aqui. Isso, nenhuma. Rapaz, excelente. Porque foi bem feito. A Estrela, naquela época, Construiu muito bem. A gente conhecia isso, a gente sabe. A gente gosta de perguntar quem construiu, de quem é essa obra, de quem foi esse prédio. A gente já conhece o estilo daquele construtor. Tá? E você está se queixando de que está muito bom, isso aqui está ótimo. Agora, que precisa, tem que ser feito. Então, resumindo, quais os principais tipos de serviço de engenharia que os condomínios costumam precisar, que você coloca aí? Atualmente, recuperação de fachada ou revitalização,
Reparação estrutural, revitalização de fachada, reparação estrutural, impermeabilização. Isso. O que é mais? Algumas coisas de revestimento, seja de piso, de parte interna. É a manutenção periódica que tem que ser feita. Tem que ser feito, porque que não acontecem, infelizmente. E Ulisses, e aproveitando, quais aí os principais fatores que os síndicos devem considerar quando for contratar serviço de engenharia para o condomínio? Como a gente estava conversando, eu falei. Primeiro caso, ver a documentação da empresa. Com certeza. As certidões, ver se está tudo ok, que não está acontecendo. Sim. Certo? Então, a primeira coisa, pedir as certidões aí negativas. Ver se o engenheiro é contratado pela empresa. Né? Se ele não é, então tem alguma coisa errada. Com certeza. Se ele é funcionário ou se é terceirizado. Ver o acervo técnico da empresa, do engenheiro, se ele é capacitado de fazer aquela obra de revitalização de fachada. Entendi. Né? E digo mais, Ulisses, dá licença aqui. E outro ponto que eu acho muito importante, se aquele engenheiro vai literalmente, real, acompanhar aquela obra. Não é passar lá de manhã, depois de 3 dias voltar, não. Só corre muito. Eu sou um cara muito criterioso. Eu fico dentro do canteiro de obras. Tá? Pra gente, assim, é um pouco ruim, mas eu gosto do que eu estou fazendo, faço com prazer e quero isso. Confiar nos outros, não. Não se dá as costas, o seu funcionário faz direito que ele quer. E o nome que está ali qual é? É o meu. Não é o empresa, né? Não é o que acontece. Mas algum fator? Não, acho que isso aí... Seriam esses daí, né? Esses aí. Show. Alimentando um pouquinho mais aqui fora da documentação, isso que eu diria. Vai trabalhar em fachada, vai ser uma revitalização. Vamos demolir a cerâmica, vamos colocar outra, não importa. O que é? Colocar no contrato que os funcionários, todos estarão com carteira registradas, estarão assegurados. Vai evitar um acidente. Deus o livre um acidente, uma ocorrência com quem quer e um sobrevive em cima do condomínio. Porque aí vai acabar o condomínio sendo corresponsável, né? E o seguro da obra, né? Total. E o seguro da obra só tem e de vida dos funcionários, né? Tiago, e o seguro da obra ou dos funcionários só tem validade se os funcionários tiverem de carteira assinada. E todos regularizados com todas as certificações, certificado, e eles trabalham direitinho. Senão não vale. Isso daí é isso que causa diferença em propostas, em orçamentos que você vai coletar preço. Por isso que umas propostas são tão baratas e outras com tá caro demais, mais tá caro demais. Salgado comparando. Eu pagar todos os meus impostos justo, trabalhar direitinho. Mas esse preço justo está falando que está em busca de dar segurança e conforto para com certeza, para não ter preocupação durante ou até depois da obra, né? Faz todo sentido. Então acompanhe, você que está aí assistindo. Não perde o próximo bloco, que a gente tem mais informações para trazer para você. Até já. E aí, estamos de volta com mais um bloco da engenharia para condomínios no podcast Condomínio em Dia. Estou aqui conversando com os dois especialistas, o Paulo Timbó, da Timbó Engenharia, e o Ulisses Dourado, da Empreiteira Fortaleza. E eu vou perguntando aqui para o Ulisses, para ele dar uma dica aqui para a gente de quais os passos que os síndicos devem seguir para poder comparar orçamentos de diferentes empresas de engenharia e garantir que todos estão oferecendo serviços equivalentes, garantindo assim uma comparação justa e precisa para o condomínio. Conta para a gente aí. Vamos lá, o síndico precisa contratar um engenheiro, um consultor, um especialista, certo? Segundo passo, o projeto, não é isso? Sim. Tem que ter o projeto. Terceiro, quantitativo. E o quarto, o memorial descritivo. Ele tem todo esse acervo de documentos, e aí ele já pode passar a descrição para os concorrentes, as empresas concorrentes, preparar cada um seu orçamento e isso fica tudo nos padrões corretos. Pessoal, esse passo de contratar um consultor independente, né, um engenheiro, que ele vem ali, não vem precificar nada, ele vem lá realmente trazer informações para que essas informações sejam passadas para as empresas e elas possam também, cada um, montar seu orçamento com base nas informações que foram dadas, e assim a gente ter as mesmas, banana com banana, maçã com maçã, comparar os mesmos tipos de soluções.
Então, esse acervo de documentos que o Ulisses mencionou, também no mercado é conhecido como termo de referência. Com certeza. Né? Onde esse termo, muitos síndicos usam essa linguagem, né? Para poder descrever, apontar esse acervo de documentos que o próprio Ulisses aqui trouxe para a gente, que é, mais uma vez, o projeto quantitativo, né, e o memorial descritivo. Tá vendo? E complementando isso aí, Thiago, o que o Ulisses falou aqui agora é o seguinte: tem que fazer essa pessoa, esse engenheiro que vai prestar o serviço de assessoria, tem que ter experiência naquele tipo de serviço, para ele poder fazer um serviço bem feito, dar uma boa assessoria para os possíveis contratados que vão disputar aquela obra, a execução da concorrência, fazer bem feito o serviço, bem executado. Porque tudo vai depender do serviço desse cidadão, desse engenheiro. Com certeza. Então, o engenheiro sem um know-how nisso aqui, não faça não. E, Paulo, aproveitando que você já está aí trazendo perguntas aqui para a gente, queria que você contasse como é que os síndicos podem garantir que as obras realizadas sigam todas as normas técnicas e regulamentos que estão vigentes no mercado. Estão vigentes aí nas prerrogativas aí do CREA, da BNT, etc. Primeira coisa, o síndico tem que se informar de alguns procedimentos. Por exemplo, o básico, o funcionário tem que estar registrado. Isso é qualquer tipo de obra, qualquer tipo de serviço. E as normas, ele entende disso? Não. Precisa entender? Não. Ele faz consultoria. Ele contrata, talvez, esse próprio engenheiro que fez o projeto, que a gente falou aqui agora há pouco, o Luiz falou, ele pode dar essa assessoria, prestar isso aí. Inclusive, no dia de assembleia, para escolher, decidirem qual será o empreiteiro que vai tocar aquela obra, vai realizar aquela obra, ele vai ajudar muito na escolha. Porque ele é um técnico, ele entende do assunto, ele sabe escolher. Ele tem que agir como elemento neutro, tem que ser imparcial. Isso é o correto. Então, o síndico ele vai usar da assessoria. Para o síndico saber como é que é o certo, como é que é errado, não consigo enxergar. Pode até ter uma maneira, mas eu não vejo uma melhor do que essa, não. Através do consultor. Com certeza, do profissional, com certeza. Então, com experiência, garantir... um técnico, engenheiro, né? Uma pessoa dessa, experiente em obra. Para poder fazer a auditoria e ver se está sendo tudo seguido normalmente. Então, para o síndico garantir que todas as obras realizadas sigam todas as normas técnicas e regulamentos vigentes, é ideal que ele tenha um profissional dando essa assessoria, porque sozinho vai ser complicado para ele entender que normas são essas e também está seguindo a risca. Muito bem. Eu acho que isso é importante mesmo, e até perguntando aqui para o Ulisses já, a gente vem falando aí de projeto executivo direto, qual a importância de realizar um projeto executivo detalhado antes de iniciar qualquer obra ou reforma no condomínio, Ulisses? Rapaz, eu acho que na execução tem que cumprir todo o que vem no projeto. Certo. E fazer aquela programação que a gente faz no começo, meio e fim. Certo? Aí, se a gente não for pelo projeto, aí sempre vai dar um erro, um BO ali na frente, né? Alguma coisa. Tá certo? Ter um planejamento, o projeto é esse planejamento tem que passar e seguir. Planejar, colocar na obra, dizendo o início, como é que vai ser essa semana, o que é que vai ser executado, tudo isso que tem que fazer o planejamento para dar tudo corretinho, né? Excelente, tudo certo. Excelente, acho que tá bom aí. Bom, continua com a gente, próximo bloco vai trazendo mais informações e a gente está aqui, né, trabalhando para que vocês fiquem bem informados. Síndico, síndica, acompanha o Condomínio em Dia, voltamos já. Estamos de volta, mais um bloco, Condomínio em Dia, falando de engenharia com o Ulisses Dourado, da Empreiteira Fortaleza, e o Paulo Timbó, da Timbó Engenharia. E eu tenho aqui mais perguntas para eles, perguntando aqui já para o Paulo. Paulo, o que os síndicos devem buscar em um contrato de prestação de serviço de engenharia para garantir que todas as necessidades do condomínio sejam atendidas? Conta para mim. Vamos lá, Thiago. Tem uns pontos que merecem mais atenção, um pouco de ênfase. O contrato tem que ser redigido por um profissional que entenda de direito e do assunto de engenharia. As duas coisas. Por que isso? Porque ele não pode beneficiar nenhum e nem o outro. As duas partes têm obrigações
e direitos. Ok, Ambos têm que cumprir sua obrigação ok, para fazerem jus ao seu direito. ok. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, ele vai montar, realizar um bom contrato. Como? Um dos itens vai colocar como cláusula no contrato que aquele projeto, aquele memorial descritivo, aquele quantitativo feito lá para aquele engenheiro que deu assessoria, fazer parte integrante do contrato e que as tarefas, as atividades, os serviços devem seguir à risca aquelas recomendações técnicas. Isso é um ponto que deve ser cumprido. É uma parte crucial. Isso aqui é o objetivo do contrato. É isso aqui. Tá? Por isso aquela importância lá no começo de se falar em contratar um profissional, um engenheiro experiente em obra para fazer esse serviço de consultoria. Total. Projetar, levantar o quantitativo e tudo mais. Certo? Outro, você deve colocar cláusulas no contrato que garantam que lhe deem segurança. Como? Cláusula penal. Tanto para um como para o outro. Na hora penalidade de multa. Penalidades. Por exemplo. Multas. Ok. Não tem Interessante. dúvida. Tem que ter. Isso é inevitável. Com ambas partes, né? Vai ser para os dois, porque na hora que um exigir, o outro vai exigir também. Vai exigir também. Vamos ser justos. Falhou aqui, falhou ali. Isso. Ok. Né? E que Outro mais? ponto seria, se possível, é indicado que o condomínio contrate um engenheiro experiente nesse assunto para que possa acompanhar a obra em execução, do início ao fim. Ah, mas não já está contratando a consultora ou a fulano de tal empreiteiro que é de engenharia? Sim, mas você sente, você entende do assunto, você sabe que ele está realizando aquele serviço exatamente como tem nas recomendações técnicas. Você não sabe. Então tem que ter um engenheiro para acompanhar a obra. Ok. Exato. Seria um gestor para te ajudar, um engenheiro gestor. Com experiência em obra. Executar a obra. ênfase nisso. ênfase. Tá. É como se vai construir um edifício novo. O construtor contrata a equipe de sala técnica e coloca um engenheiro para administrar aquela obra. Fica no canteiro de obras. Entendi. Do início ao fim. É idêntico. Em condomínio está acontecendo muito de fazer conselho de obra. Os conselhos, moradores que têm experiência, engenheiros, quando não querem contratar o engenheiro consultor. Então eles fazem um conselho de morador para fiscalizar aquela empresa. Entendi. Já acontece. É uma ideia, né? Já está acontecendo. Mas isso também. Não é tão boa para o condomínio, porque não dá garantia para o condomínio. O que se eles tiver algum querem erro, diminuir valores. Aí vai se responsabilizar tiver quem? O condomínio mesmo? Pois é, o conselho. Aí eles a responsabilidade vai ser deles. O Mas está conselho acontecendo. não tem experiência e know-how para fazer isso. Isso, é verdade. Estamos de volta, Condomínio em Dia, seu podcast, respondendo suas perguntas e outras mais que a gente está trazendo no mercado. Estou aqui com algumas, inclusive, interessantes, para a gente fazer aqui para o Paulo e para o Ulisses. E eu já vou perguntando aqui para o Ulisses. Quais tecnologias, Ulisses, ou inovações que existem na engenharia no geral, Rapaz, que podem ser vantajosas para os condomínios e por que você acredita que são vantajosas? Vamos lá. Na minha área, que é fachada predial, tem alguns... O drone, ele às vezes ajuda muito, né? Certo. Principalmente nos laudos e algo parecidos, a verificação e tal. Certo. Celular de uma câmera boa. Certo. E mais para a questão das imagens. Das imagens. E vários, principalmente o pessoal da inspeção predial, né? Eles usam muita tecnologia. E a tecnologia, por exemplo, que você encontra em materiais de revestimento, que é uma tecnologia também, uma nova tecnologia de revestimento, uma nova tecnologia de cerâmica. A argamassa, como é que você enxerga isso? A argamassa estrutural não existia isso. Não existia. 30 anos atrás, 25 anos não existia. A tecnologia então, já inovou, né? Então, dessa forma, eu acho que a tecnologia... Então, as inovações são bacanas. São bacanas. Que continue vindo aí. Mais, né? Com certeza. O que tiver vai ajudar a gente para a execução de uma obra,
será bem-vindo, né? Total. E, Paulinho, que conselhos você daria para os síndicos para eles negociarem preços e condições com a empresa de engenharia, garantindo um bom custo-benefício sem comprometer a qualidade do serviço? Que essa eu acho que é a grande pergunta do mercado, né? Todo mundo quer um preço melhor, mas você tira coisas dali, enfim, você vai ajustando, de repente você não tem uma solução de boa qualidade. Aí o que tu recomenda nessas horas? Se fosse você fazendo essa obra, quais realmente seria o teu conselho aí para os síndicos aí poderem negociar preços e condições com as empresas de engenharia, com a empreiteira Fortaleza, por exemplo, para garantir um bom custo-benefício sem comprometer a qualidade do serviço? Vamos lá. Um ponto fundamental seria o síndico partir da premissa seguinte: agirei de boa fé sempre. Usar o princípio da boa fé. Muito bem. Atual. Primeira coisa é isso aqui. E levar essa instrução para o contratado, a empresa que vai fazer o serviço. Certo. Ou seja, contratado, sempre agindo de boa fé. Show. Sem querer passar a perna. Vão ser parceiros daquele momento. Ok. Isso é fundamental. Muito bom. De modo que isso deve começar quando for cotar preços, receber as propostas. Para dizer, faça um preço, um valor que fique bom para vocês e bom para nós. Ambas as partes. Tem que ser equilibrado. Ninguém quer que você trabalhe de graça. É lógico que ninguém trabalha de graça. Até porque tem muito risco para o empreiteiro. Quem está fazendo executando serviço, tem muito risco para a gente. Até por causa da garantia, né? Em que os contratantes não enxergam isso. Mas tem muito risco para a gente. Muitos, são inúmeros. Se fosse elencar aqui, a gente passar um tempão conversando sobre isso. Mas fazer isso aqui, de modo que quando apresentarem propostas, ir fazendo uso daquele projeto, fazendo uso daquele memorial descritivo quantitativo feito por engenheiro contratado, isso, né? Daquele engenheiro contratado, aquele que faz parte do contrato, não, tendo isso aí tudinho, não haverá aquela divergência louca nos preços das propostas. Certo. Uma de 100 mil, uma de 180, uma de 300. A gente vê isso aí. Aquela primeira questão. Falando de fachada, no caso, a gente vê muito isso aqui. A gente entra com um preço. Muitos valores diferentes e tal. Muito. Isso aí. Então, qual é a tua dica para o síndico? Para manter o custo-benefício interessante e a qualidade sempre agir com boa fé, certo? Não querendo sugar da empresa que vai fazer o serviço. Pensando, reduzir até o ponto você que está dando tiro no seu pé. Reduzindo, mergulhando o preço. Já vão mergulhar no preço. Não faça isso. Show. Tá? Ninguém trabalha de graça. Isso aí. Próximo. Fazer uso do engenheiro, contratar um engenheiro experiente em obra para fazer o projeto daquela obra, o memorial descritivo e o quantitativo. E esse projeto, com seus acessórios, serem parte integrante do contrato. Total. E que o contrato seja cumprido conforme projeto, quantitativo, memorial descritivo. Todos os procedimentos da obra vão ser daquele modo. Com isso aí, ele ficará bem tranquilo. Fica bem mais tranquilo. Agora, sempre tem aquela questão, e depois, terminou aí, como é que fica a questão das garantias? Aí o Ulisses conta para mim como é que funcionam as garantias nas obras de engenharia. Na de engenharia, né? Estou dizendo, agora eu vou pro lado da fachada. Da minha garantia, vamos lá. A minha garantia, eu dou uma garantia de 4 a 5 anos, dependendo do serviço, certo? No meu contrato, eu sempre parcelo, certo? Então, assim, na minha garantia, praticamente, eu termino a obra antes do prazo do parcelamento, certo? E o meu contratante, ele vai ter, um exemplo, 1 ano de parcelas, fora a minha garantia de 5 anos. Ok. Então, assim, ele fica tempo suficiente para que 1 ano, se houver algum problema executivo da obra, ele vai segurar o pagamento. Certo. Fora os 5 anos que eu dou de garantia. Total. Isso é da empreiteira Fortaleza. Mas isso é o normal para todos os negócios da engenharia? Ou tem alguma nuance que você poderia... Algumas áreas da engenharia são diferentes. Um pouquinho diferentes. Tem algum exemplo que você pudesse dar? Na tua área, quer que você me dê suas garantias?
É um assunto muito delicado. É delicado. Não, mas conta aí como é que funciona. Vamos lá. Você dá uma garantia de 5 anos, é muito arriscado. É muito arriscado. Muita Porque coisa pode De acontecer 4 a nesse 5 período. anos, Em mas decorrência de outros motivos, outras falhas, Isso, outras é. patologias. Ok. Estão ocultos e ninguém está vendo. Isso. Aí depois, quando deu o problema, chama lá o construtor que fez, chama lá o Luiz daquela empreiteira que fez aqui o serviço. Fez a afetação Aí ele chega lá e da diz, não é serviço meu não foi do meu não. Isso é decorrência de um vazamento que deu, não sei de onde, veio para cá. Não foi do meu serviço. Isso aí é que acontece. Então é delicado a gente falar em dar garantia. Garantia tem. Pois é, mas Existe, aí... ó, de fato, existe jogar legal. E até por lei. São no mínimo 3 meses. Se disser, eu não dou garantia nenhuma, a lei te garante 3 meses. Isso. Então, fora daí, vai para garantia contratual. Lembra do bom contrato? Um contrato bem feito? Sim. Garantia contratual. Tem alguma tabela que diz para cada tipo de obra tempo de garantia? Como é que você sabe isso? É cada Tem norma que dá o empresa dá desempenho. sua garantia ou tem um padrão? Isso é muito pessoal, muito É individual. muito individual. Entendi. Vai por cada Negociação. uma negociação com a empresa, com o síndico, com o consultor que foi contratado, o engenheiro contratado pelo condomínio. Está falando até em negociação. Nas concorrências acontece. Ulisses, tua garantia é de quanto tempo? É aquela história que eu falei. Sim. Eu executo e tenho a minha tinta. Isso, Ok. né? Eu dou a garantia de 4 anos. Já o meu concorrente, Dependendo do material que ele dependendo do tenha, material, ele vai dar menos ele vai usar outra tinta, ou mais, né? então ele não vai dar garantia do que eu vou dar. Ok. Porque eu vou aplicar e vou dar garantia da mão de obra Então, e do tudo meu depende. produto. Por isso que é bom, é importante ter o consultor engenheiro, porque acompanha a obra para poder Isso, é. Outro ponto avaliar que ele isso falou que também. eu achei interessante. Por exemplo, garantia falou de pintura de fachada. Isso. Eu costumo colocar no meu orçamento tudo menos a tinta. A tinta é por Pronto. conta do cliente. Ok. Por quê? Porque dependendo do que ele Vai não escolha, ter, vai... primeiro, bitributação vai evitar. Na hora que eu Isso. faço no nome da empresa, eu pago Ok, imposto. ok. Vou repassar para o condomínio. Isso. Não Vai faz ter um sentido. acréscimo, não faz sentido. Segundo, o que eu acho fundamental, tem fabricante que dá 10 anos de garantia de tinta. Eu nunca darei essa garantia. Nenhum construtor, garantia de 10 anos. nenhum de fachada, ele pode dar garantia de tinta. Por quê? Porque Pronto. ele não está pronto, ele não está fabricando. Não Mas foi ele sim, quem mas fabricou, peraí, mas quem mas- dá a garantia do outro. Senhores, aí é o ponto X. Se você colocou no seu orçamento, você é obrigado por lei, Código de Defesa do Consumidor, a dar garantia do produto que você não produziu. Você comprou e repassou para o consumidor. É. Na hora que eu coloco o É porque é você pronto, quem vai prestar conta com o fabricante. Fabricante, é. depois você regressivamente cobra do fabricante, se quiser. Fabricante, é. Mas o condomínio vai lhe cobrar. Mas ele Se cobra. porventura eu fiz o meu contrato com o condomínio compra a tinta, eu aplico, deu beleza. A tinta começou a estourar, deu bolha, não importa. Deu patologia e a gente chamou, fomos analisar. Realmente foi a tinta. Chama o fabricante. A gente presta toda a assessoria para o O condomínio. fabricante Pra é o primeiro a assinar. dizer, não foi o que apliquei. Ah, É o tem. primeiro, ele não, Não, ele mas não, aí, isso aí não escapa, não não. acontece. Porque tem um código de defesa do consumidor que vai dizer pode que o ônus da acontecer prova é isso. dele, vai ter que provar que o Não, nosso é. procedimento foi Inversão errado. do ônus da prova. Só que, É. olha aí. Com certeza. Só que nós, quando executamos obras, nós fazemos relatórios do decorrer da No obra, decorrer da obra. Com- certeza. fotos, inclusive mostrando o dia, o horário e o local da foto. Entendi. E naquele dia estava sendo sentada aquela cerâmica, aquele pano de cerâmica ali, aquela balança que a gente chama, aquele pedaço, né? Pontual. Pontual, isso. Tá entendendo? Então, a gente monta esse relatório. Entendi. Então essa é a melhor forma. É, a melhor forma Pode é ser, a negociação. é bem indicada. E a negociação. Existe negociar, se conversar, isso aí. É conversar. Isso é ambas partes. Tem que entrar em acordo. Agora a parte que eu gosto mais, agora eu quero saber de fofoca. Qual Ah, situação mais inusitada que cada um de vocês viveram num condomínio, numa obra, numa situação de prestação de serviço assim? Conta pra mim, Paulo, começa por ti. Qual situação mais inusitada, mais louca que você viveu no condomínio? São muitas assim? Às vezes não é bom nem falar, sabe? Não é indicado falar, tá? Cheguei a estar botando a mão na cabeça, Rapaz, preocupado. eu vou puxar um porque já aqui, apareceu vou puxar tanta um coisa. Vou São puxar diversos um aqui. assuntos diferentes. Eu tô fazendo. Conta, eu tô- Ulisses.
estou fazendo uma revitalização de fachada na Alves Soares, e a Cid, que ela tem praticamente uns 70 e poucos anos. Certo. E agora, nessa chuva, ela era 3 horas, 4 horas da tarde, numa sexta-feira, e a caixa d'água começou a vazar embaixo, pingar, e a água escorreu pelo quarto andar, que era o último andar, né? Pela laje, começou a molhar os apartamentos. Ixi. E aí foi que ela fez, ela subiu. Rapaz. Ela subiu, ninguém viu, né? Até porque os meninos já estavam lá embaixo e eu não tinha nada a ver com isso, a nossa empresa, porque a gente estava fazendo a revitalização, não tinha nada a ver com a caixa e tal. E aí eu estava viajando e os meninos pegou e mandou a foto. Olha onde a dona Rita tá, lá dentro da caixa, lá na laje, perto da caixa toda, e nós vamos ajudar ela aqui e tal. E aí eu achei assim engraçado. E ela foi sem querer e segurança. Depois ela ligou pra mim, nada, ela subiu e ninguém viu. Tá? Porque o morador reclamou, né? Ó, dona Rita, tá chovendo ela foi no se aventurar apartamento, lá. e ela vai olhar o que é, e ela subiu. E foi muito engraçado, sabe? Nossa, E depois ela situação. ligou pra mim, eu disse, ainda bem que não foi nada com você, foi aquele rapaz que estava fazendo a recuperação da caixa, e a caixa começou a soltar molhado. E você me falou que não era para deixar para ele mexer, que estava chovendo e não ia dar certo. Foi o que aconteceu. E eu fui lá bater foto para me mostrar aquele responsável. Dessa forma. Correndo o risco de vida, né? Mas é isso mesmo. Coisa que acontece. E aí, né? Paulo, já lembrou de uma? Vários. O problema é falar aqui, né? O problema é delicado. Vários. É delicado. O povo quer saber. Não, o que você imaginar já apareceu. Aparece muito. Desde síndica chamar assim, não vestido com roupa adequada, Orgânica, a gente achar, né? Aquela a gente achar, por exemplo, estava indo com a síndica mostrar lá pelo penúltimo pavimento a mangueira de incêndio. Quando eu abri, vou mostrar para ela que nunca funciona direito, isso aqui, falta manutenção, sempre é esquecido. Quando eu abro, o que é que tem bem em frente? Umas 2 ou 3 camisas de Vênus usadas. Entendeu? Eu não sei quem ficou mais sem graça, se fui eu ou se foi ela. Nós olhamos um para o outro e vamos mudar de assunto, não, para ver o serviço aqui, outra coisa. Fui falar com ela, quando ele sabe sair, eu fiquei. Mudou de assunto. Fiquei né? perdido, boiando, fiquei perdido. Será que a questão de botar a camisinha na mangueira errada? Não sei. Não sei, eu sei que existiu isso aí. Talvez sim, né? Sim, eu já entrei em imóvel quando a gente chega, tanto em área comum, tanto na área privativa, um cheiro de baseado danado. Que você quer sair, que você não consegue nem respirar. Aí, não, peraí, vemos já. Você sai, vai tomar fôlego, para depois de um certo tempo voltar ou outro dia. É complicado. Nada contra que fomos seu baseado, a gente respeita, mas não chama pra gente ir nessa hora, não. Porque Você não tá afim de fumar, a gente entendeu? não vai ter condições de trabalhar depois. Você não tá afim de fumar porque tá trabalhando. Porque a viagem dele é naquele momento. Não, tem que ir atrás, né? Então, eu já fiz, cara, cada coisa. Condomínio em Dia, com situações inusitadas, trazendo informações de ponta, com esse debate aí polêmico, cheio de nuances, mas tudo isso para você ficar bem na fita do seu condomínio, fazer um bom trabalho e trazer, sobretudo, segurança para a engenharia e para as obras do seu condomínio. Continua com a gente, próximo programa vem aí e logo mais estaremos de volta. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, meninos. Até mais. Até mais, valeu. Valeu, obrigado.